Olá, minhas amigas e meus amigos, alegrias! Vocês imaginem o estrago que pode fazer um macaco numa loja de louças. Pois foi o que fizeram. Foi o que 57 milhões de eleitores, neste pedaço de chão que chamam de Brasil, fizeram. Puseram um macaco numa loja de louças. A inabilidade política com que o presidente Bolsonaro conduz o seu governo é similar à regência de um símio. Um símio numa loja de louças, ele sai quebrando tudo à sua volta, rompendo acordos, ofendendo, infringindo. Agora o mais recente escândalo e o mais recente susto é o racha que ele impôs ao partido que é sua base, ao PSL. Como é que alguém que ainda não completou 10 meses de governo já consegue diminuir a sua base, cada vez mais a sua base de apoio? O que faz um presidente? Aumentar a sua base de apoio para ter seus projetos aprovados. Este não. De saída ele começa a diminuir a base de apoio do seu próprio partido. Um partido que na legislação anterior elegeu apenas 2 deputados. E agora elegeu 53. Logo, pressupõe-se que esses 53 são todos eles bolsonaristas. Foram eleitos na escalada, no rastro do bolsonarismo. Mas não é o que parece. Neste momento o partido está rachadinho ao meio. 26 deputados do partido assinaram um documento pedindo a destituição do delegado Valdir da liderança do governo e a substituição dele por Eduardinho Bolsonaro. Até agora não se sabe se Eduardinho quer ser líder do governo, embaixador Washington, ou se abrir um food truck na Praça Sans Penha ou na Praça da Sé para vender hambúrguer. Seja lá como for, a metade mais um dos deputados do PSL votaram pela eleição de Eduardinho para líder do partido na Câmara. E logo depois foram derrubados. O delegado Valdir voltou assintosamente contra Bolsonaro, voltou a liderar o partido na Câmara. Se o PSL está rachado a tal ponto, vocês imaginam os demais partidos que não sejam da oposição, mas que ainda são base do governo. Aquela miríade de entidades, de partidos fisiológicos, cujos nomes mudam ao sabor do vento e cuja posição muda ao sabor da grana. Imaginem como isso está rachado também. Qual é a base de apoio hoje do governo? De um governo que sai quebrando tudo como uma loja de louças, como uma criança estabanada numa loja de louças. Qual o partido que dará abrigo, qual a nova legenda que dará abrigo a Jair Bolsonaro, sabendo que ele já vem de 8 legendas anteriores e que está tratando o PSL que o elegeu, que lhe deu base de apoio para a eleição, desta forma. Sempre as pessoas pensam assim, comigo isso não vai acontecer. Foi com fulano, mas comigo não vai acontecer. Vai acontecer sim. Vai acontecer sempre. Porque está se tratando de uma pessoa com instabilidade emocional aguda. Uma pessoa que responde a um ciclista que pergunta onde está o Queiroz, está com sua mãe. É triste, mas é ridículo ao mesmo tempo, é patético. Há um ditado, sobretudo no Rio de Janeiro, que diz: quem não pode com mandinga não carrega patuá. Ou seja, se você não tem estrutura para assumir e conduzir aquilo que você se propõe a fazer, é melhor não se meter. Que é o caso da deputada Tabata, que está pedindo desfiliação do PDT, processando Lupe e processando Ciro Gomes. Deputada, quem não pode com mandinga não carrega patuá. A deputada é neófita, é o seu primeiro mandato, é jovem, achou que podia, dentro de um partido social-democrata como o PDT, votar contra o povo, votar pela Previdência, pela reforma da Previdência, e que ficaria tudo por isso mesmo. Muito boa fé, querida deputada, no antro de lobos que é o Congresso Nacional, no jogo de caneladas que é a política brasileira. E eu digo jogo de caneladas porque a instabilidade do país é patente.
A instabilidade da nossa democracia e da nossa república é uma coisa fragilíssima. Tanto é que o general Vilas Boas, lá do seu leito já de despacho, digamos assim, com máscara no rosto, entubado, sem poder se locomover, mas fiel a um bom militar que é, de lá proclama que se o Supremo votar a liberação de prisão em segunda instância, haverá uma convulsão social, ou seja, de lá, de onde já nem consegue forças para se levantar, ele mais uma vez lança um repto às instituições democráticas e diz que o Brasil não tem condições, que o Supremo não tem condições de votar a suspensão da prisão em segunda instância. Mais uma vez ele ameaça politicamente as instituições brasileiras. É fragilíssima a nossa democracia, é fragilíssimo o nosso sistema. É um sistema tão frágil que um provecto senhor, cuja imagem mais nos lembra a mítica Dona Benta do sítio do Pica-Pau Amarelo, lá da Virgínia, nos Estados Unidos, conclama os bolsonaristas à ditadura, a lutar pela implantação da ditadura no Brasil. O que obrigou 3 ministros do Supremo a terem um mínimo de brio de ir cobrar do presidente Bolsonaro essa declaração do seu guru. É tão frágil o que vivemos que a simples declaração de um senhor sem nenhum poder, que não sejam os seus cigarros, a sua tosse, abala as estruturas da democracia quando apela que devemos ter uma ditadura, que a única forma de solucionar o Brasil é uma ditadura. É uma loucura. Vivemos uma loucura. Nós vivemos um pesadelo. Eu não acredito que isso está acontecendo. E eu pergunto, o Brasil merece isso? Será que realmente merece isso? Merece que neste momento o Supremo Tribunal Federal adia e adia cada vez mais a decisão sobre prisão em segunda instância, tudo por causa do Lula. Existem 4.800 presos que seriam beneficiados com essa prisão em segunda instância, cujo processo não foi feito corretamente. Mas a questão é o Lula. Se abrir a mão do processo em segunda instância, o Lula fica libertado. E aí 11 senhores cheios de salamaleques, cheios de poder, cheios de compreensão jurídica, deitando verborragia do direito, não conseguem se mover, não conseguem decidir, ficam protelando, ameaçados pelos militares, através do general Vilas Boas, que já deu o recado mais uma vez, ameaçados pelas vivandeiras da ditadura, através do Olavo de Carvalho, que apela que os bolsonaristas partam para pedir a ditadura, e ameaçados com seus próprios fantasmas ideológicos, com sua origem de classe. Então realmente está muito triste a situação do país. É muito triste. Muito desagradável, muito triste. A irresponsabilidade de 57 milhões de brasileiros que colocaram um macaco numa loja de louças nos levou a este momento da história nacional. É um voto irresponsável. É um voto dado contra o PT e qualquer um serve. E este qualquer um é realmente qualquer um. Mas quem sofre com isso é a grande maioria da população que não tem nada a ver com a bobagem que imbecis fizeram, dando seu voto, e que hoje estão arrependidos. E você encontra eles nas ruas e eles dizem: eu não votei no Bolsonaro, não votei não. Votou em quem? Não, eu votei num outro aí, não lembro o nome. Não tem nem coragem de assumir que votaram no Bolsonaro. É triste, é muito triste, mas ainda assim eu chamo vocês às alegrias. Rir ainda é o melhor remédio para vencer a doença fatal do fascismo, que pretende levar-nos todos à mortificação dos nossos corpos, dos nossos desejos. Um abraço.